Olá, vamos continuar a nossa disciplina de toxicologia. Hoje é a nossa 13ª aula. Estamos falando a respeito desse processo de intoxicação, um conjunto de sinais e sintomas que surgem no corpo do organismo vivo após a interação do agente tóxico com o organismo vivo. Tá? Eu falei para vocês que esse processo de intoxicação ele é dividido em 4 fases. Falamos já a respeito da fase 1, da fase 2 e estamos agora falando da fase 3, a fase da toxicodinâmica. E o que é a toxicodinâmica? A toxicodinâmica são um conjunto, uma variação de alterações que ocorrem no interior da célula-alvo após a interação da célula-alvo com o agente tóxico, tá? Então, após essa interação, provoca essa série de alterações nucleares, citoplasmáticas, que vão resultar numa resposta da célula-alvo. Estamos falando a respeito de receptores. Falei que esses receptores têm alguns tipos principais. Falamos a respeito dos receptores intracelulares e dos receptores que estão associados à membrana. Já em relação a esses receptores associados à membrana, tem 3 tipos principais. Eu já falei dos receptores associados a canais iônicos e estamos falando agora dos receptores ligados à proteína G. Então vamos continuar falando, tá? Vamos partir de quando a subunidade alfa da proteína G, ela está ativa, ela está ligada a uma molécula de GTP. E nesse momento ela vai ativar a próxima molécula na cadeia efetora, uma enzima ligada à membrana. As principais enzimas que essa subunidade alfa ativa são a enzima adenilato ciclase, que está envolvida com a síntese do AMP cíclico, e a enzima fosfolipase C, que está envolvida com a síntese do trifosfato de inositol e do diacilglicerol. Essa aqui é uma imagem ilustrando a subunidade alfa da proteína G ativada, associada a essa molécula de GDP, e quando ela vai ativar a próxima molécula da cadeia efetora. Um esquema vendo bem a subunidade alfa ativada, indo ativar a próxima molécula da membrana da cadeia efetora, normalmente enzimas. Tem 2 vias principais que podem ser ativadas por essa subunidade alfa. A via da enzima adenilato ciclase e a via da enzima fosfolipase C. Nesses processos vão ser gerados mensageiros intracelulares. Na primeira é o AMP cíclico e na segundo tipo de via vai ser o cálcio. Esse aqui são esquemas ilustrando a via da enzima adenilato ciclase e aqui a via da fosfolipase C. Então vamos começar a ver bem o que acontece na via do AMP cíclico. A gente vai partir do momento que a subunidade alfa da proteína G, tá? Ela está ativada e ela pode ativar a próxima molécula da cadeia, que nesse caso vai ser a enzima adenilato ciclase. E daí, o que ocorre? Tá? A adenilato ciclase vai rapidamente transformar o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, tá? Uma proteína quinase, tá? É capaz do quê? Uma proteína quinase é uma proteína que pode fosforilar, que pode ativar aminoácidos
de diferentes substratos, de diferentes proteínas, tá? E para que ela faz isso? Ela faz isso porque ela quer modificar a atividade dessas membranas, modificar a resposta na célula. Da mesma forma que todos esses componentes eles precisam ser ativados para poder promover toda essa cascata de fosforilação, eles precisam também ser desativados. E aqui o AMP cíclico ele vai ser rapidamente transformado pela fosfodiesterase em AMP após realizar suas funções. Tá? Então vamos ver esse esquema mostrando bem o que é a via do AMP cíclico. Partimos do ponto que a gente tem a subunidade alfa ativada, ligada a uma molécula de GTP. E nesse momento ela vai ativar a próxima molécula da cadeia, que seria a adenilato ciclase. Aí essa adenilato ciclase, ela vai pegar o ATP e vai transformar em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, tá? Ele vai vir aqui e ativar a proteína quinase A. Então, temos uma proteína quinase ativada. Proteína quinase tem essa propriedade de ativar, de fosforilar aminoácidos de diferentes proteínas, de diferentes substratos. E dessa forma ela vai causar modificação da atividade daquelas proteínas e com isso vai gerar uma resposta dentro daquela célula. Tá? Vendo aqui então a proteína quinase ativada com a sua propriedade de fosforilar, olha. Então temos uma aqui, ativada, foi fosforilada, outra proteína que foi fosforilada. E aqui a resposta final na célula-alvo foi a quebra do glicogênio. Um esquema mostrando essa via do AMP cíclico, né? Temos aqui já a molécula da subunidade alfa ativada, tá? Então partiu aqui desse momento que ela está ativada. Aí ela vai ativar a próxima molécula da cadeia, que aqui é a adenilato ciclase. A adenilato ciclase quebra o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai lá ativar a proteína quinase. E uma proteína quinase, ela sempre fosforila. Ela vai ativando outros aminoácidos, outras proteínas de vários substratos diferentes, tentando gerar uma resposta na célula-alvo. Uma modificação de comportamento, uma modificação da atividade daquelas proteínas. Proteína quinase. Então, como eu falei para vocês, essa proteína quinase, ela tem essa capacidade de ativar, de fosforilar. E como que ela faz isso? Ela vai transferir o fosfato que está numa molécula de ATP para o aminoácido de uma proteína, tá? Então há sempre a transferência, tá? O fosfato para o aminoácido de uma proteína. Da mesma forma, nós temos proteínas fosfatases, que funcionam exatamente da maneira oposta. Então, nesse caso, as fosfatases, elas vão atuar aqui nessas vias, tá? Revertendo os efeitos. Elas vão catalisar a remoção, a retirada de uma molécula de fosfato do aminoácido de uma proteína por hidrólise, tá? Então, aqui formando e do outro lado perdendo o fosfato. Algumas respostas celulares mediadas pelo AMP cíclico. Então, temos a molécula sinal, que é a adrenalina, no tecido-alvo coração, e a resposta vai ser o aumento do ritmo cardíaco e da força da contração.
molécula sinal adrenalina, o músculo, o tecido alvo é o músculo esquelético, aqui ocorre a degradação do glicogênio. Uma outra molécula sinal também que ocorre pela via desse AMP cíclico é a adrenalina, o ACTH e o glucagon. Atuam no tecido adiposo, cuja principal resposta é a degradação da gordura. E aqui, por último, alguns exemplos, tá? Do ACTH, que vai atuar na glândula adrenal, e a resposta vai ser a secreção do cortisol. Vamos ver agora como que ocorre a via do cálcio, tá? Também partindo do mesmo princípio. A cadeia alfa, ela está ativada, ela está ligada a uma molécula de GTP, e aí ela vai ativar a próxima molécula da cadeia. Na via do na via do cálcio, a enzima que vai ser ativada vai ser a enzima fosfolipase C. E como que isso ocorre? A fosfolipase, como que ocorre esse processo, né? A fosfolipase C, ela vai degradar um componente da membrana plasmática, um fosfolipídio de inositol. Então, a fosfolipase, que é essa enzima que está na membrana, que foi ativada, ela vai atuar especificamente num fosfolipídio de membrana, que é o fosfatidil-inositol. Ela atua e então transforma esse fosfatidil-inositol em trifosfato de inositol e o diacilglicerol, esses dois compostos. O trifosfato de inositol, ele vai percorrer o citoplasma, tá? E vai atingir o retículo endoplasmático liso, onde ele vai abrir os canais de cálcio, permitindo a saída do cálcio que está armazenado nessa organela. Então, o cálcio, ele vai ser liberado no citoplasma. Vamos ver esse esquema a respeito dessa via, né? Então, partindo sempre da subunidade alfa ativada, ligada a essa molécula de GTP. Ativa a próxima molécula, que é uma enzima, nesse caso a fosfolipase C. Essa fosfolipase C, ela vai atuar nesse fosfolipídio da membrana, que é o fascidil-inositol, produz duas moléculas, que é o diacilglicerol e o trifosfato de inositol. O trifosfato de inositol, ele vai lá, percorre todo o citoplasma, chega no retículo endoplasmático liso, abre canais de cálcio, permitindo a saída do cálcio. O cálcio vai agora estar no citoplasma. Da mesma forma que tem esse trifosfato de inositol, também tem o diacilglicerol. O diacilglicerol vai ser um composto que ele não vai pelo citoplasma. Ele vai ficar preso na membrana plasmática. E ele, o diacilglicerol, junto com a participação do cálcio, eles vão ativar uma outra molécula, que é a proteína quinase C. Uma proteína quinase ativa e fosforila aminoácido de várias proteínas, de vários substratos. Após realizar suas funções, as moléculas que foram formadas, elas precisam ser retiradas ali daquela localização, né? Porque da mesma forma que elas ligam, precisam ser desativadas. Então, após realizar as suas funções, o trifosfato de inositol, ele é normalmente transformado no fosfatidil-inositol, que é esse fosfolipídio da membrana, e o cálcio, tá, que foi produzido e liberado, eles vão ser retirados do citoplasma por meio de canais, tá, seletivos, que são bombas de cálcio, que ficam lá na membrana do retículo endoplasmático liso, tá? Por transporte ativo, esse cálcio vai voltar para dentro do retículo endoplasmático liso. Então, aqui vendo para vocês, ó, que o diacilglicerol, ele permanece
aderido na membrana plasmática, junto com a participação do cálcio, ele ativa essa proteína quinase, que vai ativar e fosforilar aminoácido de vários substratos diferentes, provocando uma resposta, né, na célula-alvo. Vendo, tá bem esse esquema dessa via do cálcio. Então vamos ver aqui, ó. Subunidade alfa ativada ligada a uma molécula de GTP. Ela vai ativar a próxima molécula da cadeia, que é o enzima. Ela vai ativar a enzima fosfolipase C. A fosfolipase C, ela vai atuar num fosfolipídio de membrana, que é o fosfatidil-inositol. Esse fosfatidil-inositol, tá? Ele vai ser transformado em duas moléculas, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. O trifosfato de inositol ele vai pro citoplasma e vai atingir lá o retículo endoplasmático liso, aonde ele vai abrir os canais de cálcio, permitindo a saída do cálcio para o citoplasma. E o diacilglicerol, que é o outro produto que também vai ser produzido, ele vai permanecer aderido à membrana. E junto com a participação do cálcio, vai ativar a proteína quinase, que vai ativar, fosforilar aminoácidos de vários substratos diferentes, atingindo vários destinos diferentes dentro da célula. Um outro esquema mostrando essa via do cálcio, tá? Subunidade alfa ativada vai ativar a próxima molécula, que é a fosfolipase C. A fosfolipase C vai atuar num fosfolipídio de membrana, que é o fosfatidil-inositol, e vai ser transformado em diacilglicerol e também vai ser transformado o trifosfato de inositol. O trifosfato de inositol vai pelo citoplasma até atingir a membrana do retículo endoplasmático liso. Aí ele abre os canais de cálcio, permitindo a saída do cálcio para o citoplasma, tá? Então vamos falar um pouquinho mais desses processos que vão ser intermediados pelo cálcio, tá? O cálcio, normalmente, ele pode atuar através da calmodulina, que é uma proteína que se liga, que tem alta afinidade pelo cálcio, tá? No momento que essa calmodulina, ela se liga com o cálcio, ela sofre uma mudança conformacional, tá? Que a torna capaz de se ligar a outras proteínas para poder modificar as atividades daquelas proteínas, tá? Ambos, eles intervêm muito em processos que são mediados, que são sensíveis ao cálcio, tá? E aí eles vão intermediando, tá, essa série de processos que são sensíveis a cálcio naquela célula e vão causar uma resposta celular. Esse aqui é uma imagem mostrando para vocês a calmodulina. Calmodulina, ela se liga com o cálcio, sofre uma mudança conformacional, tá? Onde ela se torna capaz de se ligar a outras proteínas. Então aqui ela é ligada a outras proteínas, a calmodulina com o cálcio ligada a outra proteína, modificando a atividade daquela proteína, e normalmente eles intervêm em proteínas que estão envolvidas com processos intermediados pelo cálcio, que são sensíveis a concentrações, aos níveis de cálcio intracelular. Algumas respostas celulares que são mediadas pelo cálcio. Então aqui nessa tabela nós temos como molécula sinal alguns exemplos: antígeno, IgE, o tecido alfa, onde ele poderia atuar seria o mastócito,
E a principal resposta que vai ser causada na célula vai ser a secreção. Uma outra molécula sinal, a acetilcolina, o tecido-alvo é o pâncreas e a resposta principal na célula-alvo vai ser a secreção. Aqui também a acetilcolina participando como molécula sinal, atuando no músculo liso, e a resposta principal na célula-alvo é a contração. E por último, nós temos como exemplo a trombina, que vai atuar nas plaquetas sanguíneas, e a resposta na célula-alvo vai ser a agregação. E eu vou mostrar para vocês aqui o último tipo dos receptores que são aderidos à superfície da célula. São os receptores associados a enzimas, tá? Então, esses receptores, eles também são proteínas transmembranas, que estão associados lá na superfície da célula, tá? Esses receptores, eles são normalmente inativos, são moléculas inativas, tá? Então, elas precisam da ligação com um agente tóxico, com uma molécula sinal, para conseguir haver uma mudança conformacional nessa molécula, que vai possibilitar a sua atividade enzimática. Então, ele no início, ele é totalmente inativo, ele precisa se ligar ao agente tóxico, causa uma modificação conformacional, tá? Que ativa a sua atividade enzimática. A sua atividade enzimática normalmente está localizada no seu domínio citossólico. Se não tiver no domínio citossólico, ela está localizada em proteínas intimamente relacionadas a esse domínio. Tá? Principal atividade que nós vamos ter nesses receptores associados às enzimas é a atividade quinase, tá? Como eu mostrei para vocês nos outros tipos de receptores que estão associados à proteína G, tá? Tem proteínas quinases que funcionam lá, e aqui esses receptores, a principal atividade é a atividade quinase. Então, essa atividade de ativar, de fosforilar aminoácidos de diversas proteínas. Então, ó, ela vai adicionar aquele grupo fosfato que foi retirado de uma molécula de ATP para o aminoácido de diferentes proteínas, tá? Então, nesse processo de adição do fosfato é o processo de fosforilação, o processo de ativação. E agora falando de alguns exemplos. Esses receptores associados à enzima, o principal exemplo são os receptores tirosinossinases, tá? Que eles têm como principal propriedade fosforilar, tá? Acrescentar o fosfato a aminoácidos de tirosina. Então, apenas a tirosina vai ser fosforilada. Essa aqui é uma imagem mostrando esses receptores associados a enzimas, tá? Então, mostrando os receptores, tá? Eles são estruturas únicas, que eles estão inativas inicialmente. Então, eles precisam se associar aqui a esse agente tóxico, ó, se associa, e nesse momento que se associou, a sua atividade enzimática vai ser ativada. A atividade enzimática normalmente ocorre aqui, ó, na parte, no domínio citossólico, na cauda citossólica desse receptor. Se não tiver nessa cauda, está numa proteína que está aqui bem próxima desse domínio, tá? Esse aqui é um esquema desses receptores de tirosinossinases, que eles têm como propriedade fosforilar exatamente aqui a
tirosina, o aminoácido que é chamado de tirosina. Então fica essa parte aqui do domínio enzimático citossólico, ele fica repleto de tirosina fosforiladas. Tá? Então vamos ver melhor esses receptores tirosinossinases. Aqui ocorre a ligação do sinal, fazendo com que duas moléculas de receptores eles se reúnam em um dímero. A aproximação da cauda ativa sua atividade sinase, fosforilação mútua das tirosinas presentes na cauda. Então vamos ver aqui nesse esquema. Olha, esse receptor tirosinoquinase, ó, ele como estrutura única, inativa. Precisa haver a ligação de um sinal, de um agente tóxico, tá? Para poder unir e formar um dímero. Então esse aqui é o dímero, tá? No momento que eles formam o dímero, a aproximação da cauda, tá? Que vai ativar a sua atividade quinase, tá? Vai ocorrer um processo que se chama de fosforilação. E pelo caso de ser uma fosforilação em ambas as caudas, a gente chama de autofosforilação mútua, tá? Então aqui todas as tirosinas que estão presentes nessas caudas vão ser fosforiladas. Então nós temos aqui ao lado, olha, o receptor, aonde já ocorreu o processo de fosforilação das tirosinas que estão presentes nas proteínas dessas caudas, tá? Então a cauda fica aqui ó, totalmente fosforilada, ok? Aí ó, essas caudas fosforiladas, elas vão servir como sítio de ação para outras proteínas intracelulares. Vai haver a formação do complexo de sinalização intracelular. Então, após haver essa formação aqui dessa cauda fosforilada, serve como sítio de ação para a ligação das outras proteínas, formando esse complexo de sinalização intracelular. O complexo de sinalização intracelular ele transmite o sinal ao longo de várias rotas simultaneamente para muitos destinos dentro da célula. Então, esse complexo de sinalização intracelular que foi formado, ele vai transmitir esses sinais, tá, ao longo das vias para muitos destinos diferentes dentro da célula, ok? Mas esse processo, tá, é bastante complexo até transmitir todas as vias, todos os destinos. Isso aqui eu mostrei para vocês terem ideia de como funciona esses receptores associados a enzimas, tá? Aqui os principais receptores que nós vimos na aulas que envolviam a toxicodinâmica, os receptores associados a canais iônicos, os receptores associados à proteína G, receptores ligados à quinase, que são os receptores relacionados a enzimas, tá? E aqui os receptores intracelulares. E por último, é necessário que vocês entendam que todo esse processo de transmissão, de sinalização, eles não são tão simples que nem foram mostrados, tá? Na realidade, existe uma via de sinalização totalmente interconectada, tá? Então, os receptores associados à proteína G, via atenilato ciclase e via fosfolipase C, entre outros, todos esses receptores, eles podem estar associados, tá? Então, nessas vias que vão ser estimuladas no interior das células, as proteínas quinase, elas fosforilam muitas proteínas, mas não somente da sua via. Elas vão ativar essas proteínas quinases, que vão inclusive fosforilar proteínas das vias ao lado, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um sinal chegando nesses receptores, tá? E propagando uma série de modificações intracelulares, tá? E no final, normalmente, se ativa essas proteínas quinases, tá?
Quando essas proteínas quinases, elas são ativadas, elas não ficam apenas naquela via, tá? Elas vão, ó, fosforilando proteínas da via ao lado, tá? Então é um processo muito mais complexo e totalmente interconectado. A densa rede de interconexões reguladoras resultante é simbolizada pelas setas vermelhas, tá? Então as vias, tá? Alguns exemplos, ó, das vias que estão interconectadas nesse processo de sinalização. Essas aqui são as principais referências que nós utilizamos. Obrigada.